Malcolm X, Muhammad Ali, Kwame Ture, Angela Davis, Bob Seale, Luther King, todos lutam ou lutaram pelo movimento negro, um assunto extremamente importante e atual. E todas essas personalidades apareceram no novo filme da Netflix, Destacamento Blood. Spike Lee conta a história de 4 veteranos de guerra afro-americanos que voltam ao Vietnã à procura dos restos mortais de seu antigo comandante e de um tesouro enterrado. Destacamento Blood não é o filme mais original de todos os tempos. Por exemplo, em Tesouro da Sierra Madre de 1948, assistimos forasteiros que resolvem procurar ouro nas montanhas, mas logo essa ganância acaba consumindo-os. Também vemos praticamente o mesmo plot de outra obra do Spike Lee. Em Milagre de Santana, acompanhamos 4 soldados americanos em guerras externas dos Estados Unidos. O filme não agradou a maioria e muitos até dizem que é um dos piores filmes do diretor. Mas em Destacamento Blood, ele faz um ótimo trabalho. Um dos primeiros detalhes que me chamou a atenção foi a mudança da proporção de tela para mostrar em que tempo estamos assistindo. Existem diversas formas de mostrar o flashback ou passagem de tempo. Alguns diretores utilizam dos sons, outros mudam a colorização da cena, mas em Destacamento Blood, toda vez que voltamos no tempo e assistimos os soldados na guerra, a obra troca a proporção para 4:3. Então apenas com essa mudança, entendemos que estamos no passado. Além disso, ele muda drasticamente a fotografia, além de contrastar e saturar as cenas. Vemos bastante zooms e câmera na mão, para imergirmos dentro da guerra, relembrando bastante alguns clássicos dos anos 80. Além de ficar visualmente interessante, entendemos perfeitamente em que momento estamos da história. Outro detalhe que me chamou a atenção da narrativa foi a forma nem tão sutil em que Spike Lee insere fotos de pessoas que fizeram parte da história e que nem sempre são lembradas, como uma forma de homenagem mesmo. Por exemplo, o Milton Oliver III foi um soldado americano que lutou na Guerra do Vietnã, sendo o primeiro afro-americano a ganhar uma medalha de honra por se sacrificar para salvar a vida de outros, sufocando uma granada com seu próprio corpo. Destacamento também se diferencia de outros filmes com esse tema de pós-guerra, pois também vemos o lado dos vietnamitas, como eles convivem depois da guerra, como estão as cidades atacadas, até mesmo a globalização, mostrando até um McDonald's, mesmo depois de todas as atrocidades da guerra, que não foi há tanto tempo assim. Os personagens que estiveram na mesma guerra têm personalidades e formas de lidar com certas situações completamente diferentes. Paul, por exemplo, interpretado pelo Delroy Lindo, que por sinal está excepcional no papel, e o seu personagem é um declarado eleitor do Trump, e usa um boné escrito Make America Great Again, que chega a ser uma piada do próprio filme. Além disso, fica claro que ele nunca esqueceu os traumas e acaba descontando na família. Uma das referências que até chega a ser uma metalinguagem é do longa Apocalipse Now, e o Paul incorpora uma loucura muito parecida com a do Coronel Kurtz, interpretado pelo Marlon Brando. Até a música Cavalgada das Valquírias, que ficou marcada em Apocalipse Now, foi usada em Destacamento Blood. A montagem foi o elemento que eu mais curti do filme, pois além de dar o ritmo de cada linha temporal, ela linka muito bem os horrores que aconteceram na Guerra do Vietnã com a tensão racial que ainda perpetua nos Estados Unidos. No começo da obra, o longa mostra diversas imagens reais, algumas bem pesadas, justamente para termos esse choque e entendermos o quão pesado foi essa guerra e o seu impacto, principalmente para os negros, eles que eram colocados na frente para morrer. E isso nunca foi mostrado em Hollywood. Muito pelo contrário, a grande maioria dos filmes de guerra praticamente nem contratavam negros. Civil War, 186,000 black men fought in the military service, and we were promised freedom, and we didn't get it. And World War II, 850,000 black men fought, and we were promised freedom, and we didn't get it. Now here we go with the damn Vietnam War, and we still ain't getting nothing but racist police brutality, etc. O movimento Black Lives Matter, que vem acontecendo no mundo inteiro, é de extrema importância, e esse filme não podia estrear numa hora melhor. Inclusive eu recomendo 2 documentários que falam mais sobre racismo, 13ª Emenda e Eu Não Sou Seu Negro. 2 excelentes obras.
Spike Lee é sem dúvidas um dos diretores mais importantes dessa década, não só pela questão representatividade, mas pela bandeira que sempre lutou e defendeu, e claro, pela qualidade de seus filmes. Algumas cenas eu até diria que são atemporais. Destacamento Blood é um ótimo filme e uma das melhores produções originais da Netflix. Mesmo assim, ele tem seus defeitos. É uma obra sobre a importância dos negros, não somente na guerra, mas na história. Assim como outras obras, a Guerra do Vietnã sempre foi usada como posicionamento político dos diretores, e Spike Lee não faria diferente. É uma clara denúncia do que há de mais problemático atualmente. Duas guerras que nunca acabaram e estão lado a lado. Vietnã e o racismo. Um abraço e obrigado por ter assistido. We were convinced that we could not limit our vision to certain rights for black people, but instead affirmed the conviction that America would never be free or saved from itself until the descendants of its slaves were loosed completely from the shackles they still wear. Mr. White, protect this message.